Simples e você vai precisar de poucos ingredientes. Começa aqui em uma vasilha adicionando um ovo. Lembrando que você pode duplicar a receita, fazer ela em maior quantidade, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, meia xícara de polvilho doce, pitada de sal, um pouquinho de açafrão para dar uma cor e também para deixar o nosso biscoitinho com ação anti-inflamatória, né? É opcional o açafrão, não precisa usar se você não quiser. Aí aqui a gente vai misturar esses ingredientes. Vamos misturar bem. E lembrando que aqui você pode agregar mais alguns temperinhos. Você pode colocar cebola desidratada, alho desidratado. Eu não vou pôr nada, né? Vou fazer somente com o açafrão mesmo e o sal de tempero, que já fica bom. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, um pouco de água, que é pra gente dar o ponto. A gente vai fazer tipo uma massinha de crepioca aqui. Então, só um pouquinho de água, aproximadamente 2 colheres, e aí eu vou misturando. Ó. Vou botar mais um pouquinho de água aqui, só um pouquinho. Pronto. Pronto, ó. Misturei bem, deixei aqui a massa com essa consistência, tá vendo? E aí agora a gente vai levar pra frigideira essa misturinha aqui, pra gente fazer mesmo tipo uma panquequinha, uma crepioca mesmo. Ó, e aqui o processo é simples, é mesmo um processozinho de crepioca. Você vai na frigideira botar um fio de azeite só pra não grudar, ainda mais que essa frigideira minha já está velhinha. E aí, ó, eu ponho aqui, vou colocar tudo aqui, que a frigideira é grande, mas se for pequena você vai fazendo por parte, tá bom? Como a minha frigideira ela é grande, dá pra colocar a massa toda. Você espalha, é muito importante espalhar assim, ó, que vai, como o fogo tá ligado, já vai endurecendo. E aí você raspa bem aqui da vasilha, ó, não deixa nada. Lembrando que essa receita aqui você pode fazer em maior quantidade, tá? Tô fazendo assim só essa porção pra demonstrar pra vocês como é que prepara. Pronto, ó, virei. Deixo mais alguns minutinhos aqui e eu já desligo, tá? Só até endurecer mesmo. E aqui, ó, você vai pegar essa crepioca, você vai colocar ela aqui em cima, ó, de uma tábua. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa crepioca, ó, mais ou menos assim, pra deixar no formatinho de biscoito, assim, parecido, né? Depois levar pra airfry, ou você vai levar pro forno, que é pra deixar eles bem crocantes. Melhor do que fritar, né? Se bem que eu não testei ainda fritando, sabe? Aqui em casa eu evito o máximo fritura, né? Então, sempre procuro fazer as receitas ou na airfry ou no forno, para evitar fritar. Pronto, ó, cortei tudo em quadradinho. E aí você vai pegar a airfry. Vou pegar aqui minha airfry, que eu já aqueci ela. Passo aqui um pouco de azeite nela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os quadradinhos aqui dentro da airfry. Ó, a gente não vai colocar em cima um do outro. A gente vai colocar um do lado do outro aqui. Pronto, ó, depois de pôr aqui na airfry, aí a gente vai levar pra assar por uns 10 a 15 minutos, ou até você perceber que tá bem crocante, tá bom? Porque a airfry, ela vai desidratar essa crepioquinha aqui, deixando um biscoitinho bem crocante e saboroso para o consumo. E aqui você vai colocar 200 graus e vai deixar de 10 a 15 minutos. E aí você vai vendo, né, se tá já crocante. E assim que tiver pronto, você desliga, tá? Não tem um tempo específico. Vai dando uma olhadinha. Ó, já começa a inchar, como você pode ver, ó. E aí você vai colocando. Cuidado para não queimar os seus biscoitinhos, que a airfry é bem rápida. Ó, biscoito prontinho e ele fica assim, ó, super crocante, ó. Ó, delícia para você preparar para as crianças aí
para levar para a escola, para você preparar para uma tarde, para você também preparar para assistir uma série, um filme com seus filhos. E aí o ideal, assim que você terminar de preparar, você coloca assim em uma grade de resfriamento, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link dessa grade de resfriamento na descrição do vídeo. E aí você põe aqui, ó, porque se você deixar no quente, possa ser que murcha, né? E aí não dá certo. Então, já que a gente desidratou e tá bem crocante, vamos deixar esfriar assim, ó. E aí você já pode servir essa delícia aqui, tá? Para fazer, né, essa receitinha de café da manhã, você vai precisar de 100 gramas de batata doce cozida. Já estou aqui com a batata doce bem cozidinha, no ponto para usar, vou pesar aqui. Eu gosto de cozinhar a batata doce no vapor, porque conserva muito mais o sabor dela. E aqui eu fiz a conta do almoço e já deixei para fazer aqui, para gravar para vocês. Ó, 100 gramas de batata doce cozida, você vai amassar com um garfo, tá? Tem que estar bem cozidinha para você amassar com facilidade, ó, tá vendo? Se você quiser, você pode até mesmo preparar a batata doce no dia anterior, guardar na geladeira para você preparar, né? Caso for querer fazer no café da manhã, quando você acordar a batata doce já vai estar cozida, né? E aí é só amassar e terminar de fazer a receita. Se você for fazer para o lanche, né? Você cozinha ali batata doce para o almoço e guarda a porçãozinha para você fazer no lanche. A gente também tem que ser estratégico, né? Para economizar nosso tempo na hora de preparar nossas receitas. Principalmente quando se quer fazer uma dieta, né? Manter uma rotina de alimentação saudável. Porque senão você não consegue. Se você não deixar as coisas pré-prontas, é muito difícil você conseguir manter uma rotina de alimentação saudável, sendo que você tem um dia a dia corrido, né? Então tudo que você puder facilitar para o seu dia é bom. Quebro aqui um ovo. Ah, eu não posso ovo. Se você for alérgico a ovo, né, aqui no canal tem muita gente que não pode consumir ovo, você pode preparar uma outra receita de batata doce que eu já trouxe aqui, que eu não ponho ovo. Vou deixar o link dessa receita na descrição do vídeo, tá? Aí você vai misturar bem por mais ou menos 1 minutinho. Ó, misturei tudo muito bem aqui. E você vai ter essa massinha aqui, ó. Ó, bem lisa, mas firme. E agora a gente vai levar isso aqui para uma frigideira. Aí aqui você vai untar, ó, uma frigideira com azeite. E com a ajuda de uma colher, ó, você vai fazendo porções aqui, tipo como se fosse mini panquecas, tá? Coloquei aqui toda a massa, aí eu vou deixar aqui, ó, assar bem, em fogo baixo por 2 minutinhos. Creio que 2 minutinhos será suficiente. Assim que eu perceber que tá bem firme, assadinho esse lado de baixo, aí eu viro, tá bom? Pra assar essa parte de cima também. Tem que virar com cuidado, né? Porque como a gente não usa nenhum tipo de farinha aqui para dar liga, né? Somente o ovo. Aí se você virar de qualquer jeito, você pode quebrar. Mas olha o tanto que já tá bonito. Vamos começar aqui preparando a base da nossa torta. Em uma tigela, você vai quebrar um ovo. Misturando, adiciona, ó, meia xícara de farinha de arroz, 3 colheres de farinha de amêndoas, ou pode ser amido de milho ou outra farinha de oleaginosa de sua preferência, pode ser farinha de castanha de caju, farinha de amendoim. A ideia é fazer uma tortinha com a massa sem glúten e sem lactose, tá? Nessa massa aqui também não vou utilizar leite. Agora eu venho dando ponto aqui, ó, da massa com água. Ah, vou adicionar uma pitadinha de sal também aqui. Ó, uma pitadinha de sal. Lembrando que
não tem jeito, para fazer essa massa você precisa usar o ovo, tá? Eu já fiz o teste dela sem ovo, não deu certo. Então é bom que você utilize o ovo para dar liga para a massa. E aí você vai adicionando água aos poucos até ficar uma massa bem fluida e lisinha. Vou mostrar para vocês o ponto. Ficar com esse ponto aqui, ó, bem fluida, a gente vai levar para a frigideira. Vamos lá. Você vai pegar uma frigideira e você vai untar ela com um pouquinho de gordura, azeite, óleo de coco, o que você tiver aí na sua casa, bem pouca coisa, tá? Principalmente se ela for antiaderente. E aí você vem com a massa. Vamos fazer aqui como se fosse um rapidez, uma tortilha, que é bem versátil, que serve para você fazer diversas receitas com essa tortilha aqui. E aí você vai ligar o fogo e você vai esperar essa massa ficar firme. Você vai ajustando assim, ó, na frigideira, para ela espalhar. E ela rapidamente vai ficando firme. E essa tortilha aqui você pode fazer para preparar um rapidez, para fazer uma panqueca, para usar como massa de lasanha, sabe? Você pode preparar uma lasanha com essa massa aqui. Você faz esse pré-preparo dela, né? E depois é só montar a lasanha, tá? E aí você vai virar. Ó, deu certo. Vai deixar mais alguns segundos e já pode tirar. Em seguida, você vai pegar um refratário de vidro, você vai untar, tá? É importante você untar para não grudar, sabe? Também para terminar de dourar a massa. E aí você vem com essas tortilhas e você vai pôr aqui, ó. Vou pôr essa aqui no fundo. E as outras duas, que me renderam 3, tá? Porque uma quebrou. Vou colocar assim, ó, mais pra borda. E aí você vai ajeitar, ó, essas tortinhas no seu refratário, na sua forma, para deixar esse fundinho aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? De recheio, eu vou pegar aqui, ó, repolho, rúcula e cenoura. Pode ser frango desfiado, pode ser atum, carne moída. Você pode usar uma fonte de proteína aqui no lugar dos vegetais, tá? Você pode também substituir algum vegetal aqui por outro de sua preferência. E aí agora eu vou quebrar 2 ovos e vou jogar aqui em cima. E aí eu vou bater aqui o ovo, ó. Tô batendo ele aqui com um pouco de sal. Pode agregar alguns temperinhos se você preferir. Não vou colocar nada. Vou jogar ele aqui por cima. Ó. Jogo o ovo aqui por cima desses vegetais. E finalizo com queijo. Finalizo aqui com queijo. Pode ser requeijão, pode ser creme de ricota, tá? Pode ser queijo cottage. Pronto, agora que eu levo para air fry, já pré-aquecida. Pode ser no forno também, tá bom, gente? A 180 graus por aproximadamente 15 minutos ou até perceber que está tudo bem cozido e douradinho. Torta já assadinha, eu vou tentar desenformar aqui, ó, para cortar para vocês num prato. Gente, isso aqui fica uma delícia, tá bem crocante. Ó, dá para tirar com facilidade, ó. Olha que coisa linda isso aqui. Ó. E aqui você vai pegar uma faca e você vai cortar a porção que você deseja servir. Você vai ter uma tortinha que a borda dela fica crocante e aqui o meio fica suculento. Olha isso aqui. Você vai pegar aí um potinho, você vai colocar aproximadamente meia xícara de aveia. Aqui é flocos finos, pode ser farelo de aveia. Então aqui agora eu vou colocar um pouco de água, hidratar essa aveia aqui levemente. Ah, pode ser leite de coco, leite de amêndoas, leite de
aveia, né? Que eu já até ensinei a fazer esses leites vegetais aqui no canal. Vou deixar até o link deles aí na descrição do vídeo, se você quiser aprender. Pode. Pode ser leite de vaca, pode também. Tá bom? Pronto. Não precisa pôr muita água, é só pra dar uma hidratada levemente, tá bom? Reservo aqui do lado e aí eu vou pegar a maçã e vou ralar essa maçã. Rala a maçã com casca e tudo, não retira a casca, tá? A casca tem bastante fibras, inclusive é na casca que tem a pectina. Então não retira. Ralo aqui. Cá a maçã ralada, coloco aqui uma pitada de canela, é a gosto e opcional. Ó, vou adicionar aqui, ó, 2 colheres de açúcar demerara, lembrando que é opcional. Se você não quiser usar açúcar, não precisa, você pode usar somente o açúcar da maçã. Porém, eu acho que colocar um açúcarzinho aqui vai dar um sabor a mais. Pode ser um adoçante, pode ser o mel, tá? Pode ser melado, pode ser mel de tâmara, pode ser mel de agave, tá bom? E aí eu venho com essa aveia, que eu dei uma hidratada levemente. Ponho ela aqui. Aí aqui, ó, nessa vasilha mesmo que eu hidratei a aveia, vou quebrar 2 ovos. Vou colocar aqui, ó, 50 ml de óleo de girassol, ou pode ser azeite, óleo de coco, que você preferir. Depois de bater esses ovos, eu passo pra cá. E agora aqui eu misturo tudo, né? Reservo aqui do lado, já terminei, né, de misturar. Vou pegar, ó, maçã e vou cortar em rodelas, ó. Não precisa ser rodelas muito grossas, tá? Rodelas mais finas de preferência. Você vai cortar aí com rodelas de espessura de mais ou menos 1 centímetro, tá? Vou pegar aqui, ó, esse refratário de vidro. Pode ser uma forma de silicone, pode ser uma forma de alumínio, né? O que você tiver aí na sua casa. Eu vou untar aqui. Vou polvilhar aqui com um pouquinho de açúcar, só um pouquinho. E agora eu vou vir com as rodelas da maçã. Forrei aqui a forma e agora eu venho com minha massa pra cá. Pronto, agora eu vou levar para o forno. Aqui o tempo você vai ficar de olho, que depende muito da potência do teu forno, né? Completar uns 25 a 30 minutos, você dá um confere para ver se já tá assadinho. Qualquer coisa você faz o teste do palito, se sai limpa é porque tá ok. Você pode deixar dourar, né, para ficar mais apetitoso. Ó, receitinha pronta para você lanchar aí. Deixei esfriar um pouco e agora eu vou desenformar essa belezura aqui. Para fazer essa receita é muito simples e você vai precisar aí de 1 xícara de aveia flocos fino. Você pode fazer em menor quantidade se você achar necessário, viu? E aí a gente vai pegar aqui, ó, meia xícara de água. Vamos pôr aqui. Vou colocar aqui também, ó, uma pitada de açafrão, que tem ação anti-inflamatória, tá, gente? Então, é um excelente temperinho para você usar aí nas suas receitinhas salgadas. Vou colocar aqui também, ó, sal a gosto. Lembrando que você pode pôr os temperinhos aqui que mais te agrada. Vou pôr aqui mais ou menos, ó, 2 colheres de azeite. Vou colocar no olhômetro mesmo. E vou misturar aqui esses ingredientes. Eu vou pôr mais um pouquinho de água, que eu tô sentindo necessidade de pôr mais um pouquinho de água, que a gente vai deixar essa aveia hidratar aqui levemente por alguns minutos. Então, vou pôr mais um pouquinho de água aqui. Ó. Só mais um pouquinho de água. Pronto. Ó, misturei aqui esses ingredientes e eu vou deixando essa aveia aqui hidratar enquanto eu vou ralando cebola e um pouquinho de alho pra gente temperar isso aqui também. Pega esse ralador aqui e vou ralar esse dente de alho.
Lembrando, você pode picar bem picadinho, eu vou ralar que é bem mais prático. Pode amassar também. Se você não quiser usar o alho, você pode retirar o alho também da receita. Tem gente que não gosta de alho, né? Mas o alho também é excelente para dar sabor, além de ser um excelente antifúngico, né? E antibacteriano. Ralo aqui também a cebola e se prepara para começar a chorar. Ó, isso aqui de cebola tá bom. O bom de ralar é que a gente vai ter o sabor mais bem concentrado da cebola logo de início na receita. E eu tô chorando aqui. Eita lasqueira. Coloco aqui a cebola e o alho ralado. Ó, misturo. Parece que não vai ficar bom, parece que não é apetitoso, mas eu garanto pra você que fica muito bom. Então, isso aqui agora a gente vai levar pra uma frigideira, bora lá. Aí aqui, em uma frigideira, né, com fogo baixo, minha gente, eu tô precisando trocar a minha frigideira. Fazendo bife nessa aqui, o pessoal daqui de casa queimaram a minha frigideira. Então, me deixa aí nos comentários uma marca de panela de cerâmica legal, com custo-benefício pra eu comprar, gente. Que seja bonita, né, que eu estou procurando. Então aqui, ó, liguei o fogo, deixei baixo, untei com azeite. Você pode pegar aquelas forminhas de fazer ovo, se você tiver, aquelas forminhas de fazer ovo na chapa, para você uniformizar a sua tostinha, tá? Se você não tiver, você pode fazer assim que nem eu, ó. Você vai colocar aqui, ó, por porções. Você pode fazer todo de uma vez, se for mais prático para você, mas eu acho que assim também fica muito interessante, né? Já montei aqui, e aí a gente vai deixar em fogo baixo, né? Até ficar firme e depois a gente vira, tá bom? Ó, minha gente, aqui, ó, deixei em fogo baixinho, já cozinhou bem, ó, como você pode ver, ó, tá bem durinho, ó. E aí é a hora de virar, né? Eu deixei em fogo bem baixinho pra não queimar também, ó. Ó, depois de virar aqui, ó, você vai deixar assar mais um pouco aqui por alguns minutos até ficar bem douradinho, tá? E bem cozidinho a sua receita. Isso aqui cai muito bem na sua mesinha de café da manhã. Todo mundo aí na sua casa vai gostar dessa receitinha. E olha isso aqui, gente, tanto que fica bonito. Isso aqui você pode colocar um patê, um creme, uma pasta, você pode comer com franguinho recheado, você pode colocar aqui, ó, um queijinho no meio e colocar assim, ó, um em cima do outro, né, e comer com um recheiozinho aqui, tanto de patezinho quanto de queijo, como um hambúrguerzinho que você pode fazer e colocar aqui, ó, e ter como uma opção de pão. A partir, vocês vão ver a textura com melhor qualidade, ó. Tá vendo? E é uma receitinha prática, com poucos ingredientes, bem saborosa, sem adição de leite, né? Você pode comprar uma aveia sem glúten para você preparar isso aqui. Essa minha aveia tem glúten, mas você pode comprar uma sem glúten para você fazer a sua receita e ser também sem glúten, sem ovo, perfeita para você incluir. Então, se você é alérgico a algum desses alimentos, essa receita pode ser perfeita para você incluir no seu dia a dia. Olha aqui que delícia isso aqui, ó. Ó. Para essa receita é muito simples, você vai precisar aí de flocão de milho e a sardinha. Pode ser atum, como eu falei também, se você preferir. Então aqui eu peguei uma xícara apenas de flocão de milho. Você pode fazer na quantidade que for suficiente para você, tá? Não tem bem uma regra para fazer cuscuz, né? É de acordo com a sua necessidade. E aí aqui eu vou temperar esse cuscuz, vou colocar um pouquinho de sal. Ponho aqui um pouquinho de sal e vou hidratar esse flocão, tá? Adiciono água aqui. E como eu não vou querer esse flocão muito liguento, eu não vou colocar polvilho, nem aveia. E aí eu vou hidratar bem esse flocão. Você pode molhar bem, tá? Já ensinei pra vocês como é que eu gosto de molhar o flocão pra fazer cuscuz. Eu gosto do cuscuz mais liguentinho, né? Eu não gosto dele muito farofa. Só que para essa receita aqui eu não vou deixar ele muito liguento, tá? Vou deixar ele um pouco mais farofa. Pode deixar bem hidratadinho, como vai descansar, né? Vai hidratar, vai sugar toda a água, ó, tá vendo? E agora que eu deixo descansar. Vou deixar esse flocão descansar por 10 minutinhos, tá? De 8 a 10. Reservo aqui do lado e agora vamos para a parte aqui da sardinha. Primeiro a gente vai temperar essa sardinha e para isso eu vou utilizar alguns temperinhos como cebola,
tomate e uma pimentinha de cheiro. Lembrando que os temperinhos é opcional e a gosto. Você pode colocar aqui um pimentão, um cheiro verde. Você pode retirar algum que você não gosta ou que você não pode consumir, tá bom? Então aqui eu vou picar essa cebola. A gente vem colocando aqui a cebola na frigideira. Eu não vou colocar óleo porque é uma sardinha com óleo. Já ponho aqui a sardinha. Essa é uma sardinha ralada. É muito mais prático, inclusive, você comprar ela raladinha, tá? Do que ela inteira, pra depois você ter que desfiar, né? Quebrar ela todinha. E aí eu já venho aqui, ó, com o tomate e a pimenta de cheiro. E aí aqui eu vou pôr um sal. Vou pôr um pouquinho de páprica aqui, só pra dar uma cor, sabe? Pra ficar mais apetitoso. E aqui rapidinho você dá o ponto nessa sardinha. E aqui você pode colocar um pimentãozinho, um cheiro verde, tá bom? O que você preferir. Vou deixar aqui dar uma cozinhada em fogo baixo até murchar esse tomate. Aqui você pode fazer de duas formas, como eu vou fazer, e também recheado. Se você for querer rechear o cuscuz com a sardinha, então você tem que esperar refogar aqui para pegar tempero na sardinha, esperar ficar pronto, para depois você preparar o cuscuz. No caso, eu não vou fazer recheado, então já vou colocar o cuscuz para cozinhar. Se você for fazer recheado, você vai esperar a sardinha cozinhar, vai colocar metade da massa, vai vir com a sardinha e depois concluir com o restante da massa, fechar e colocar para cozinhar por aproximadamente 10 minutos. E depois é só servir, tá? O seu cuscuz recheado. No caso aqui, eu vou fazer diferente, então pode deixar aqui refogando e eu já vou pôr o cuscuz para cozinhar. Vou fechar aqui a cuscuzeira. Se você não tem cuscuzeira em casa, aqui no canal tem um vídeo onde eu te ensino a preparar o cuscuz sem cuscuzeira, tá? Vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. Ó, aqui já deu uma boa refogada, né? Então já vou desligar. Já envolveu bem os temperinhos aqui. Olha que bonitinho que ficou. E aí eu vou desligar e esperar o cuscuz ficar pronto. Aqui, ó, cuscuz pronto. Liguei aqui também o fogo da sardinha. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar esse cuscuz aqui na sardinha. Eu vou fazer tipo uma farofa. Essa mistura aqui de sardinha com cuscuz, minha gente, lembra demais as merendas que tinha na escola quando eu era criança. Eu morava no interior. Meu Deus, mas a tia da merenda fazia demais essa receitinha aqui, ó, de sardinha com cuscuz, assim, ó, misturado desse jeito aqui. Eu comia que repetia. Então aqui, esse cuscuz com essa sardinha lembra demais a minha infância. Para essa pastinha de atum, a gente vai pegar aí um atum ralado natural. Eu vou colocar para escorrer na peneira porque tem muita água aqui. Eu vou deixar aqui essa conserva, ó, escorrer. Eu quero um atum bem sequinho. Deixa aqui terminar de escorrer. Aqui eu estou utilizando uma lata de atum, mas você pode fazer na quantidade que você achar necessário, tá? 2, 3. Pode fazer em uma maior quantidade para você conservar na geladeira. O ideal é que você faça uma quantidade para durar até 3 dias na geladeira, tá? Ó, retirei aqui essa conserva, vou jogar fora. Aqui dentro só o atum. 2 colheres de creme de ricota. Lembrando que você pode usar outro creme de sua preferência. Pode ser creme cheese, pode ser requeijão, pode ser queijo cottage ou um creme vegetal, como creme de castanha de caju, enfim. E aí eu vou espremer aqui, ó, 1 colher de limão. Venho adicionando aqui uma pitada de sal.
Vou entrar também aqui, ó, com temperos secos desidratado. Aqui, ó, tem salsa desidratada, alho desidratado, cebola desidratado. Lembrando que você pode colocar aqui os temperinhos frescos. Você pode picar uma cebola roxa ou uma cebola branca para colocar aqui, tá bom? Se você preferir. Pode colocar aqui um cheiro verde picadinho também, uma salsinha, uma pimentinha dedo de moça. No caso aqui eu vou no prático, que aí deve ser prático e rápido, então eu só vou colocar. E agora é conservar em um potinho. Aí você vai pegar um potinho de vidro e você vai passar pra cá com tampinha, tá? Pra você conservar na geladeira. Estou aqui, ó, com minha granola caseira que eu acabei de fazer. E agora vamos lá preparar a nossa barrinha de cereal utilizando essa granola. Pode ser a granola também que você já compra pronta, mas eu garanto pra você que você fazer a sua granola em casa é muito mais saboroso, muito mais saudável. Então aí, para fazer essa barrinha de cereal, você vai pegar uma banana bem madurinha, sabe? Aquelas que já está quase estragando na sua fruteira. Banana nanica de preferência. E aí, vamos amassar essa banana com a ajuda de um garfo. Junto a essa banana já amassadinha, a gente vai adicionar aveia em flocos finos. Vou adicionar aqui meia xícara, se eu sentir necessidade eu ponho mais, ó. Meia xícara de aveia flocos finos, misturo. Não vou adicionar nenhuma fonte de adoçante aqui, porque aqui na granola eu fiz ela com colherinha de mel. E aqui também tem uva passas, que ajuda a adoçar a nossa barrinha de cereal. E agora eu vou adicionar aqui a granola. O bom da granola é que vem um mix, né, de castanha, uva passas, a semente de abóbora. E vai dar uma cor legal também para nossa barrinha de cereal. Eu adiciono aqui umas 3 colheres e misturo. Que você pode até, inclusive, fazer essa barrinha de cereal somente com a aveia. Mas o bom de você utilizar a granola é que você vai enriquecer a sua barrinha de cereal com castanha de caju, né, com sementes e muito mais. Ó, e aqui já está no ponto pra gente colocar na forma essa massinha e preparar a nossa barrinha de cereal, tá vendo? É muito simples. Uma forma de bolo inglês, ou se você tiver uma forminha assim, ó, daquelas que a gente usa pra fazer pão. E aí você vai colocar aqui, ó, essa massa aqui nessa forma. Essa aqui é de silicone e não precisa untar, tá? Melhor ainda, que vai deixar a tua receita com menos teor de gordura possível, né? E aí você vai espalhar aqui essa barrinha de cereal, ó. Provavelmente essa quantidade que eu fiz vai dar aqui só metade dessa forma, não tem problema, tá? Você pode duplicar a quantidade, usar mais uma banana e duplicar a quantidade de ingredientes para você fazer a forma toda. Ou você pode fazer nessa quantidade para você experimentar. E com a ajuda de uma faca, eu vou fazer aqui uma divisória, que é para depois que assar, eu conseguir cortar a barrinha com mais facilidade, né? Então, eu vou passar uma faca aqui, ó. Ó, tem uma castanha bem aqui, atrapalhando. Pronto, agora aqui é só levar ao forno por aproximadamente 10 minutos, ou até você perceber que a barrinha de cereal está bem firme. Barrinha de cereal aqui, ó, excelente. Já tá quase passando, socorro. Ó, deixei esfriar um pouco e como a gente já leva para o... Ó, acho que eu tinha queimado a parte de baixo, mas não queimei não, ó. Como a gente leva para o forno meio que já separado,
fica fácil quando sai do forno, né? E é só vir fazendo isso aqui, ó. Precisa de muita coisa. Para fazer essa bebida probiótica de kiwi, você vai pegar aí aproximadamente 5 kiwis. Eu vou descascar eles. Ó, é importante você higienizar quando você chegar do mercado com eles ou qualquer outra fruta que você for querer usar. A gente vai amassar esses kiwi grosseiramente com o garfo. Pode ser com aqueles amassador de... Ó. E agora a gente vem, ó, pegando 2 limões, higienizado também, tá? E aí a gente vai espremer esse limão aqui. Põe aí uma casca desse limão aqui, por isso que é bom higienizar tudo muito bem. Bota essa outra casca. Agora a gente vai entrar aqui com o quê? Com o açúcar. Não se assuste que o açúcar ele vai ser devorado pelas bactérias. Então você pode usar o açúcar comum mesmo, tá? O demerara. Eu gosto de fazer com demerara, porém o meu acabou, então eu vou usar o açúcar cristal. O bagaço do limão e esse açúcar vão servir de alimento para as bactérias durante o processo de fermentação. Então é muito importante utilizar aqui. Então, como as bactérias vão utilizar o açúcar para fermentar, no final das contas você vai ter uma bebida zero açúcar, tá? Então não se preocupe ao utilizar o açúcar. Aí depois disso tudo a gente vem com o quê? Com a água filtrada. É 1 litro de água filtrada natural, com um prato limpo aqui, essa vasilha. Ó, você vai pegar um prato, ou se a sua vasilha tiver tampa, você usa a tampa, mas não é bom lacrar a tampa não, tá? Nesse primeiro processo aqui. Isso você vai vir aqui, ó, com um pano de prato limpinho, e você vai cobrir essa tigela. Fechando aqui, você vai reservar em um lugar limpinho, onde ninguém fica mexendo, seja no forno da sua casa, pode ser no armário, tá bom? E aí você vai deixar cobertinho assim por 24 horas. Você vai observar aí a hora que você fez, e aí no dia seguinte, no mesmo horário, você volta pra gente dar continuidade no processo de fermentação. É muito simples, tá bom? Então aqui eu reservo e amanhã eu volto pra gente dar continuidade. 24 horas depois, passou um pouco de 24 horas, porque eu saí de casa e cheguei agora à noite. Aí fui dar comida para menino, para depois vir aqui gravar essa parte da receita para vocês. Então tá aqui, ó, nem mexi. Várias bolinhas aqui, ó, se formou, isso significa que está fermentando bem. E aí eu já vou coar aqui direto em uma garrafa PET limpa. Essa aqui eu comprei com água para usar nessa receita, ó, garrafa de água, sabe? Aquelas de 1,5 litro. E aqui nesse momento a gente vai amassar essa garrafa, ó, o líquido chegar bem aqui na borda. E agora a gente tampa bem. Ó. Pode fechar bem. Garrafa amassadinha, ó. Descobrir novamente. E vamos armazenar aqui essa garrafa PET em um armário. Deixa lá fechadinho. E daqui 2 dias a gente volta para ver o resultado final. Uma semana depois eu volto para concluir a receita dessa bebida probiótica de fermentação 100% natural, que você pode estar aí substituindo o refrigerante no seu dia a dia usando essa delícia. Gente, como deu trabalho para preparar essa bebida e ela ainda não ficou do jeito que eu gosto. Eu gosto quando ela fermenta a ponto dessa garrafa PET ficar bem inchadona, sabe? Você bate assim, ó, chega, fica um barulho bem, que se dá para ver que tem bastante gás. Mas eu não quis prolongar mais a fermentação com medo de acontecer algum erro, então já encerrei.
Porém, essa bebida ficou fermentando por 4 dias dentro dessa garrafa PET, né? Então, fermentou por 5 dias no total. Primeiro ali às 24 horas, depois passei para a garrafa PET, deixei 2 dias e nada. Eu falei, gente, não vai fermentar não? Deixei mais 2 dias, aí eu vi que deu uma boa inchada na garrafa PET, que a gente apertou bem. Aí eu falei, vou pausar por aqui. Mas isso acontece devido à temperatura. Gente, por aqui, chuva direto, foi a semana inteira de chuva. A temperatura chegou no máximo 24 graus, então é normal acontecer de demorar mais para fermentar. Então, por isso que eu deixei 2 dias a mais do prazo que eu costumo deixar quando a temperatura está quente. Eu gosto de fazer essas bebidas quando a temperatura está variando em 27 graus a 34 graus, bem, assim, quando está bem quente ou bem abafado. Porém, eu fui pega de surpresa. Quando eu preparei, né, junto com vocês, estava quente. Porém, quando foi no final de semana até aqui, né, esses 5 dias, o tempo mudou totalmente aqui em Brasília e foi chuva a semana toda, ainda está chovendo por aqui. Então, essa fermentação ficou mais lenta. Aí você pode me perguntar, mas não inchou como de costume, então como é que você sabe que está fermentada? Então, ó, se eu sacudir aqui, ó, você vai ver várias bolinhas subindo, sabe? Como se fosse de refri. Sabe quando você abre o refri? Olha, ó. Então, isso é muito importante. Deixa para fazer bebida probiótica fermentação natural quando estiver mais quente, mais abafado, que aí esse processo de fermentação vai ser mais rápido, não vai ser tão lento, tá, gente? E aí você também não vai ficar com medo de ter estragado a sua receita. Vou passar essa bebida para esse pote de vidro, ó, que vem com tampinha hermética. Eu comprei esse pote de vidro justamente para colocar essas bebidas probióticas. E aí, só que eu não gosto de fazer o processo de fermentação nesses potes de vidro, porque eu tenho medo de estourar o vidro e acontecer um acidente. Então, por isso eu prefiro fermentar aqui na garrafa PET e aí depois passar para o pote de vidro e conservar na geladeira, tá? E aqui é o seguinte, você pode conservar na geladeira por até 5 dias e desfrutar dessa delícia.